Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que nos acompanha através da internet e nos recebe a partir de agora aí no seu trabalho ou no conforto da sua casa. Fazendo logo a minha audiodescrição, eu me chamo Ana Célia Gomes, eu sou a apresentadora dos eventos, sou parda, tenho cabelos curtos, na cor preta, uso um óculos de grau com detalhes dourado e também estou usando um batom vermelho e um vestido preto com flores. Atrás de mim aparece o logotipo do quarto Sinted, edição digital, e um plano de fundo com vários triângulos coloridos. E assim estamos chegando ao último dia de atividades do 4º Congresso Internacional de Educação Inclusiva, Sinted, e da 5ª Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva, que tem como tema nesta edição digital Construindo Diálogos na Educação Inclusiva, Acessibilidade, Diversidade e Direitos Humanos. Daremos início a partir de agora às atividades dos eventos com a mesa redonda de número 6, cuja abordagem será sobre inclusão educativa e da saúde de pessoas ciganas, caminhos e perspectivas. Teremos como debatedores nesta atividade o professor Juscelio Dantas da Cruz. Ele que é cigano da etnia Calon, é doutor em zoologia pela Unesp, professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, ativista dos movimentos sociais, docente e em defesa dos povos ciganos. Muito bem-vindo, professor. Também contaremos com a presença da professora Maria Jane Soares Targino, ela que é cigana pertencente à etnia Calon, da comunidade de Condado, na Paraíba, possui graduação em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu. Atualmente é presidente da Associação Comunitária dos Povos Ciganos de Condado. É também pesquisadora na área de cultura e tradições ciganas, trabalha com a inclusão social para os povos ciganos de todo o Brasil. É conselheira titular nos seguintes conselhos: Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial, além de conselheira suplente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Muito bem-vinda, professora. Contaremos ainda com a presença da professora Marcilânia Gomes Alcântara, cigana da etnia Calon também, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande, especialização em neuroaprendizagens e práticas pedagógicas pela Universidade do Norte do Paraná. Está cursando atualmente a segunda licenciatura em Educação Física. É professora de Educação Básica na Prefeitura Municipal de Souza, também aqui na Paraíba. E para mediar esta mesa, contaremos com a presença da professora Patrícia Cristina de Aragão. Ela que possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, graduação em História, mestrado em Economia e doutorado em Educação, todos pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, é professora titular da Universidade Estadual da Paraíba, atuando no curso de História, no mestrado profissional em formação de professores e no mestrado de Serviço Social. Nesta mesma instituição, é também membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena. Muito boa tarde, professora Boa Patrícia. tarde, querida. Bem-vindo, bem-vindas. Passamos a palavra agora à professora Patrícia. Fique à vontade. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu gostaria de iniciar saudando as professoras da mesa, o professor Juscelio, e gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou negra, tenho cabelo curto, estou de óculos da cor vermelha, estou com batom vermelho e estou com um vestido floral com flores vermelhas. E eu gostaria de agradecer a presença de Maria Jane, Marcilânia e professor Juscelio, né?
Vamos iniciar a mesa de hoje, né, convidando, eu gostaria de saudar todas presentes e ao professor Juscelio, e vamos começar a mesa de hoje com a exposição da professora Marcilânia Alcântara. Em seguida, teremos a exposição da professora Maria Jane Soares e posteriormente, do professor Juscelio Dantas. Professora Marcilânia, querida, seja bem-vinda ao Congresso, ao 4º Congresso Internacional de Educação Inclusiva, o Sinterdi. Boa tarde a todas, né, e a todos que nos escutam nessa tarde. Primeiro gostaria de me descrever. Para quem está assistindo, eu sou mulher de cabelo preto, nas minhas orelhas tem brincos dourados, uso batom vermelho. Estou vestindo um vestido florido, a parte de cima preta, e por cima um chale de pedras douradas. Atrás de mim tem uma porta, que é a porta da minha cozinha. Então, primeiro gostaria de agradecer, né, o espaço de fala. É sempre muito bom falar sobre o meu povo, esse povo a quem eu pertenço, e que por muito tempo foi invisibilizado. Então, espaços de fala como esse são espaços de grande relevância para toda a nossa luta, para toda a nossa causa, principalmente por se tratar do espaço da academia, né? Um espaço que muitas vezes não tinha essa abertura, tanto para os povos ciganos como para as diversas etnias e minorias. Então, assim, sempre que me convidam para eventos como esse, que estão dentro da academia, dentro e fora da academia, eu fico muito feliz, porque quanto mais a gente fala sobre algo, quanto mais a gente explora um tema, mais conhecimento real do que é aquilo a gente gera e desmistifica os diversos estereótipos que existem, os preconceitos que ainda assolam o imaginário das pessoas quando trata-se, né, das populações ciganas. É um tema bastante importante esse da mesa de hoje, né, falar da educação cigana e também do nosso acesso às políticas públicas de saúde. Mas antes de começar a minha fala, retratando esses dois temas, eu gostaria de trazer um número musical apresentado por mim, Marcilânia Alcântara, e meus dois irmãos, Gradicélia Alcântara e Pereira Alcântara, porque não dá para falar sobre povos ciganos sem incluir aí a nossa rica cultura e o nosso amor pelas artes. Então, eu gostaria de, nesse primeiro momento, trazer esse número de dança e canto e poesia para vocês. De uma ideia que brotou um dia de um coração cheio de amor, surgiu a esperança de nascer um grupo que aos poucos se concretizou. Almas vindas de vários lugares, forjados de grandeza e honradez, de outras vidas irmanadas, se encontraram outra vez. Ai, lolê, ai, lolê, ai, lolê. Ai, lolê, ai, lolê, ai, lolê. A dança nos uniu, a música nos enraizou. Caminhamos nessa jornada,
abençoados por Deus e por Sara, chegando com a leveza do ar, chegando com a beleza do mar, chegando da fecunda terra, chegando com a força do fogo. Somos todos rosas de fogo. Ai, lolê, ai, lolê, ai, lolê. Ai, lolê, ai, lolê, ai, lolê. Chegando com a beleza do ar, chegando com a beleza do mar, chegando da fecunda terra. A dança nos uniu, a música nos enraizou. Abençoados por Deus e Santa Sara. Ai, lolê, ai, lolê, ai, lolê. Ai, lolê, ai, lolê, ai, lolê. Chegando com a força do fogo, somos todos rosas de fogo. Chegando com a força do fogo, somos todos rosas de fogo. Trouxe um pouco aí da nossa arte, né? Porque não dá para falar sobre povos ciganos e não demonstrar o nosso amor pela música, pelo canto e pela dança. Então, como já apresentado, eu sou Marcilane Alcântara, sou cigana da etnia Calon, sou residente do município de Souza. Faço parte da maior comunidade sedentarizada do Brasil, que é a comunidade cigana de Pedro Maia, que fica aqui nesse município. Para falar da educação cigana, eu não poderia deixar de falar também sobre um pouco da minha história, o que me fez buscar a educação. Eu me formei pela Universidade Federal de Campina Grande, sou pedagoga, atualmente eu estou na minha segunda licenciatura, que é Educação Física. Mas o que me motivou a ser professora, o que me motivou a buscar a educação? Quando eu era estudante, né, e busquei a escola, eu sempre fui apaixonada por livros, eu perturbei muito minha mãe para me matricular na escola. Sempre havia aquele receio, né, porque como, infelizmente, ainda tem a questão do preconceito, havia o receio dos pais em me colocarem, né, mulher cigana, ir para a escola, mas eu sempre vi na educação um meio de ascender como pessoa e também um meio de fazer algo pela minha comunidade. Quando eu cheguei na escola, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque eu não me via nos conteúdos escolares, eu não me via presente naquele ambiente, eu não me sentia parte daquele espaço, e isso me deixava, como dizem o ditado, com a pulga atrás da orelha, né? E me inquietava aquilo. Falava-se na história de diversos povos, no conteúdo de história, mas o meu não era nem citado. E diante das conversas que tinha com os mais velhos da comunidade, com meu pai gosta muito de conversar com a gente, e aquelas conversas sobre os nossos antepassados também não estavam lá presentes, nem se falavam sobre povos ciganos. As poucas vezes que a gente ouvia falar nos ciganos era em datas específicas, o folclore brasileiro, ou mais recentemente, após 2006, que foi o ano que o presidente Lula
instituiu, né, como dia 24 de maio sendo o Dia Nacional dos Povos Ciganos, e aí começa-se a falar um pouco disso nas escolas. Aqui em Sousa, a gente tem uma concentração muito grande de ciganos, e eu acredito que, falando de números, tem muitas crianças ciganas na escola. Mas, apesar disso, os conteúdos eles não abordavam nada, não faziam relação com a nossa cultura. Então, assim, enquanto estudante, eu não me via pertencente àquele espaço. Isso me intrigava e me fez ainda mais buscar essa questão da educação, porque quando eu me formei professora, e eu passo no concurso aqui de Sousa, hoje eu trabalho numa escola do município, sempre gosto de enfatizar que eu estou numa posição privilegiada, porque eu trabalho numa escola que serve aos alunos da minha comunidade, né? Atende crianças ciganas e não ciganas. E aí, dentro da minha prática, eu trago um pouco da história dos nossos povos, eu trago um pouco também da nossa cultura, eu sempre tento fazer essa relação. Para que as crianças ciganas elas possam se ver naquele espaço, elas possam se identificarem como ciganos e terem o prazer também de pertencerem a essa etnia, como também trabalhando nos conteúdos, né? Essa relação não só dos povos ciganos, né, gente? Porque a gente sabe que o Brasil é um país misto de culturas, então apresentá-las no espaço da escola, que é um espaço de extrema relevância para a formação da nossa sociedade, né, para a formação do ser humano. Então, trazer essa diversidade cultural que existe no país para dentro do nosso currículo é extremamente importante. Então, a educação cigana, eu entendo que o que precisa, como já abordei aqui na minha fala, a gente é a maior comunidade sedentarizada do país. Existe na minha cidade um projeto de lei de um vereador. Hoje ele não é mais vereador, mas no mandato dele ele instituiu o estudo, né, dos povos ciganos nas escolas do município. Infelizmente, só a minha e algumas poucas outras que trabalham, né? Como falei, estou num lugar privilegiado. Sou mulher cigana, professora e trabalho numa escola que serve a minha comunidade. No entanto, as outras não trabalham, só trabalham nessa questão das datas específicas e esporádicas, né? E aí, o que é que eu penso? Para que a gente trabalhe essa questão do preconceito, para que a gente livre as pessoas de estereótipos construídos ao longo do tempo, porque a gente sabe que ninguém nasce preconceituoso, né? A sociedade que forma as pessoas preconceituosas. Então, se a gente pode formar pessoas preconceituosas, a gente também pode formar pessoas com mais empatia, pessoas que olhem o outro com mais cuidado, né? Pelo menos com respeito, respeitando aquela diversidade. Então, dentro da minha prática, eu procuro levar esse acesso, né? Esse acesso à nossa cultura, aos nossos costumes, que são, assim, tem costumes da nossa cultura muito ricos e bem bonitos, costumes que eu me orgulho de fazer parte, né, dessa etnia e de propagar isso, que as pessoas precisam realmente conhecer. Então, falando da educação cigana, além da gente oferecer a matrícula, porque a gente sabe que só a matrícula ela não garante. Então, assim, a gente precisa garantir a matrícula e também oferecer subsídios para que aquela criança ela permaneça no espaço escolar. Então, por isso que eu trago para dentro da minha prática o estudo do nosso povo e também para dar essa visibilidade, né? Para que a criança ela se veja ali naquele espaço, ela possa se sentir contemplada, porque se ela não se vê, se ela não fizer relação com o que ela está vendo na escola, com o cotidiano dela, realmente ela vai haver a evasão, né? Porque ela vai dizer, mas eu vou estudar para quê? Infelizmente, o preconceito ainda existe e é gritante. Apesar da gente estar sedentarizado em Sousa há mais de 30 anos, o comércio ainda resiste muito em contratar pessoas ciganas, jovens ciganos, para trabalhar. Então, muitas vezes, a gente só consegue um trabalho fora da comunidade se for por meio de concurso público.
E aí é que eu enfatizo ainda mais a educação, né? A educação é a porta de saída para qualquer povo. Quando eu tenho conhecimento, não basta também só ter o conhecimento, eu tenho que buscar aonde efetivar os meus direitos, né? A gente é um povo, pessoas, somos humanos como qualquer outro, somos cidadãos, pagamos os nossos impostos, né? Temos direitos e temos deveres. Muitas vezes só nos é cobrado os deveres e os direitos são postos de lado. Então, quando eu tenho conhecimento de quais são os meus direitos, eu sei onde buscar. Por isso que eu endeuso tanto a educação e sou uma defensora nata das crianças ciganas elas serem escolarizadas, porque assim, às vezes a lei está lá, existe, né? No nosso plano estadual de educação, por exemplo, a meta 17 é bem clara, né? Traz várias estratégias para se trabalhar a questão da educação cigana. E muitas vezes a gente vê que está lá no papel, mas não é posto em prática. Quantos projetos políticos pedagógicos de escolas contemplam o estudo dos povos ciganos? Se a gente for pensar, muito poucos, né? Ou quase nenhum. A minha escola é uma escola que trabalha, mas porque eu estou lá, eu cobro, mas e todas as outras que não fazem esse trabalho. Então, eu vejo a educação como porta de saída, não só para o meu povo, mas para qualquer povo, né? Ascender, buscar seus direitos e conquistar aí as políticas públicas, fazer acontecer as políticas públicas, porque somos cidadãos e merecemos também, como todos os outros, porque pagamos os nossos impostos em dia. Falar também da questão de saúde é uma questão assim bem complicada de se falar, porque apesar da gente ter muitas leis e algumas políticas públicas que falam sobre a saúde dos povos ciganos, a gente vê que muitas vezes está lá só no papel. Eu estou me aproximando do meu tempo de fala, né? Vou deixar também os meus companheiros, que é a Maria Jane e o Juscelio, falarem também um pouco sobre essa questão do nosso acesso à educação e à saúde. A gente vem lutando e resistindo há muito tempo. Na pandemia, a gente foi mais invisibilizado do que já éramos, os problemas foram mais agravados, né? Se agravaram num nível máximo, vamos dizer assim, porque essa invisibilidade impossibilitou ainda mais coisas, né? Muitos da minha comunidade ainda sobrevivem da quiromancia, cartomancia e com o afastamento e isolamento social foram impossibilitados de exercer esses ofícios de troca, de venda, que é a principal fonte de renda da comunidade. E muitas comunidades e muitas famílias começaram a passar fome, e a gente agradece aos amigos que nos deram a mão nesse período, mas a educação é o caminho. Eu falo aqui para o meu povo que me assiste nesse momento, e também Vamos. Oi, professora Patrícia. A gente teve um pequeno problema de conexão com a professora. Pode ficar à vontade para fazer a condução dos demais debatedores, professora. Isso. Mas eu gostaria que quando a professora Marcilânia ela retornasse à sala, ela pudesse dar continuidade à finalização da sua fala, né? Então, Com dando certeza, a gente lhe prosseguimento. informa, professora. Isso. Dando prosseguimento ao debate de hoje, convidamos a professora Maria Jane Soares Tagino para fazer sua exposição acerca do tema proposto. Professora Maria Jane. Olá para todos e todas, satisfação estar aqui com os parceiros e com os demais que estão nos acompanhando nesse momento importante, né? Mais um momento
para os povos ciganos, como também para nossos parentes, povos de comunidades tradicionais. Meu nome é Maria Jane Soares, sou cigana da etnia Calon, sou pedagoga, né? Estou fazendo uma pós de gestão, gestão, coordenação e supervisão educacional, e faço parte de 5 conselhos, o Conselho Nacional de Povos de Comunidades Tradicionais, como titular, né, o CNP, e Povos de Comunidades, o CNP, Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e o CNPCT, que é um Conselho Nacional de Povos de Comunidades Tradicionais. São 2 conselhos nacionais, repito, porque, só para fazer uma pequena correção, nesses 2, as COSIC uma associação a qual eu represento e fundamos desde 2010, é titular, então, como também no CEPI, no estado da Paraíba, é um Conselho de Igualdade Racial também, a gente já estamos em 3 mandatos, 2 como titular e 1 como suplente, e esse ano a gente fez mais um trabalho, a associação, que é uma associação nacional e internacional, e tem servido como mãe para aquelas associações que ainda não têm um CNPJ para concorrer aos editais dos conselhos e ocupar o seu lugar de direito como povo cigano, né? A gente entrou esse ano no CONCEPI, que é um conselho de igualdade racial também no estado do Paraná. E no Ceará a gente estamos como suplente agora, porque a associação Aspresse, que o representante é o seu José Eudo, ocupou seu lugar de direito no estado do Ceará, no conselho do COEPI, né, onde as COSIC, na gestão anterior, estava como titular, para que eles, como suplente, ocupassem esse espaço. Essa é uma pequena correção dos conselhos. Temos um vídeo, eu não sei se a gente vai conseguir passar esse vídeo. Eu gostaria dessa informação, por favor, para eu poder ou não continuar. Gratidão. Gratidão também ao narrador, que faz parte da Pastoral dos Nômades, que era o Padre Rocha, é hoje Bispo Rocha, né, que tanto contribui com a luta, né, e as conquistas dos povos ciganos. Gratidão, Bispo Padre Rocha, da Pastoral dos Nômades. Eu quero dizer que eu gostei muito, né, nós, povos ciganos, né, a gente teve uma reunião recente, falando sobre esse tema, e ele é um tema que nos abrange universalmente, porque, por acaso, a Ascosic, ela foi fundada, como eu já falei, em 2010, né, fundamos a Ascosic, e a nossa meta foi, né, o que a gente começou a lutar, o que nos afetava e afeta de verdade, né, a educação, né, a exclusão na educação, quase 500 anos que a gente fomos negados todos os direitos e tivemos só deveres de correr, de se esconder, né? Então, a educação, a saúde, né? A segurança e a inclusão de todas essas metas,
de todos esses colocados. Então, eu gostei dessa live também, né, desse momento, porque ele cita algumas coisas que são a meta da Ascosic. Foi por aí que a Ascosic começou a luta. A gente queria estudar, a gente quer estudar, e não tivemos direito, mas, recentemente, esse trabalho está sendo feito, e eu sou muito grata, somos gratos às universidades, né, do estado da Paraíba, do estado do Rio Grande do Norte, do estado da Bahia, de Minas Gerais, do Distrito Federal de Brasília. Temos, se eu não me engano, em Goiás, no estado do Pernambuco, a qual eu estou hoje, né, a gente já tem cotas para os povos ciganos. Na Universidade da Paraíba, a gente estamos nessa luta, e eu acredito que a gente estamos bem perto de ter esse direito. É coisas recentes, né, é uma luta recente, mas que está nos estimulando, nos incentivando a estudarmos, né, como a fala da nossa amiga Marcilane, a nossa amiga cigana Marcilane, ela falou, né, que o pessoal diz, para que eu vou estudar? Né? O povo cigano, eles têm esse dizer. O pessoal nos aceita, não cigano não nos inclui, não nos incentivam, né? Sempre nos vê com olhos diferentes, né? Sempre a Maria Jana, ela sofreu vários racismos quando estava cursando pedagogia. Fiz muito trabalho, como também na escola formal, né? Fiz muito trabalho sozinha, em pleno século, né, 21, já entrando em outro século, né, eu finalizei pedagogia o ano passado, em 2020, e eu sofri racismo, em pleno tempo que estamos, em plena luta que estamos, né, o pessoal fica tudo ali, até na hora da gente dividir o lanche, uma vez eu fui pegar o lanche, eu estava falando isso recentemente, é importante a gente dizer nossa realidade, que é dela que a gente trabalha, né. Então, até o lanche, quando a gente fazia alguma coisa, que cada um trazia a sua parte, ele dizia, não mexa não, deixa que a gente vai, eu quem vou dividir o meu para você aí e tal. Eu tive um amigo na sala, quando eu fui finalizar o curso de pedagogia o ano passado, que ele me ajudou muito, e eu acredito porque ele sabia o que eu estava sofrendo, o que eu sofria naquela sala, porque ele era homossexual, né? Então, ele dividia um pouco do racismo e da discriminação que eu sofria. Apesar que ele tinha muita amizade lá, mas com a cigana ninguém queria muita amizade, não. Com o tempo, eu consegui mais uma amizade de uma menina, né? de uma moça, uma senhora, e é uma coisa que a gente sofre na pele cotidianamente, é a exclusão, né? Mas a gente estamos aqui lutando, e a gente tem muitas conquistas, né? No ano de 2014, a Maria Jane... Gente, desculpa, eu estou vendo aqui minha blusa brilhosa na tela, eu esqueci de fazer minha descrição, mas eu não vou deixar passar. Desculpe aí a todos, né? Eu digo que eu sou parda, outros dizem que eu sou amarela, né? E por aí vai. Eu me descrevo como parda, o cabelo um pouco longo, castanho claro, com as mechas loiras, uma blusa verde muito típico cigano, bem brilhosa, e um batom pink. Desculpa eu não ter feito essa descrição antes. Enfim, na educação, em 2014, a gente passou por um grande desafio, né? A gente conseguiu trazer uma sala de aula, né? A Maria Jane foi coordenadora já de 4 projetos de educação em Condado e em outros municípios do estado da Paraíba, como Imaculada, Souza, Condado, foram 4 municípios que eu coordenei uma sala de aula, e 10 professores ciganos jovens, né, trazendo renda para esse povo cigano, para o nosso povo cigano, né. E, então, a outra sala foi Imaculada, Condado, Souza, e uma cidade aqui que me faltou, mas eu posso lembrar ao passar, ao andar da carruagem, vamos dizer assim. Então, em 2014, foi a primeira sala de aula que a gente trouxe, foi o Mova Brasil, né? A minha etnia Calon. Estão me fazendo pergunta aqui, sou da etnia Calon. A primeira etnia que chegou no Brasil, foi os povos Calon, que estão em maior extinção.
E continuando, a gente passou um grande desafio com o Mova Brasil, uma sala de aula a qual a gente trouxemos enquanto Ascosic para Condado, e a gente se viu numa hora, né, que antes dessa pandemia a gente vivia viajando, e viajando agora a Maria Jana está viajando, voltou a trabalhar nas feiras, que é onde a gente trabalha todos os dias, a gente vai para a feira para buscar o nosso sustento. E a gente estava com a sala de aula na comunidade, tinha minha avó, né, que ela aprendeu a escrever o nome conosco, ela já tem mais de 100 anos hoje, mas é muito lúcida, uma ótima memória, e a gente tinha um desafio de ir para São Rafael, no Rio Grande do Norte, de Condado para São Rafael, no Rio Grande do Norte, eu acredito que umas 400 quilômetros, mais ou menos isso, não entendo bem, 300, 400 quilômetros de onde a gente estava. Então, o que foi que a gente conversou entre nós? E a nossa escolinha, a gente vai parar, né? Sofremos racismo, porque é uma escola só para cigano, mas quando vai para a escola normal, a formal, a gente é ignorado o cabelo, cigano só tem cabelo bonito, só tem roupa brilhosa, saia comprida, porque vocês vestem saia comprida. Quando veste roupa não ciganas, vocês não são mais ciganos, né? Tudo isso a gente sofre. Enfim, uma mistura de coisas, mas são informações que estão dentro do tema. Então, a gente foi para São Rafael, antes disso a gente fez uma reunião e fizemos algo desafiador, né? A gente vai, a comunidade, são os professores e alunos e a coordenadora, vamos embora. Chegamos lá no São Rafael, não tinha energia, a gente colocou uma luz lá, isso tem no meu Face, Maria Jane Soares, em 2014, e a gente se reinventou, uma cadeira, outra onde a gente teve acesso, e assistimos às aulas, registramos tudo devido os conformes, entreguei todas as fichas preenchidas. Quando chegamos em Condado, depois de uns 2 meses, que a gente levou as nossas fichas para a Paz, que tinha que entregar lá, que era o polo, então a pessoa disse: Jane, vocês foram para o Rio Grande do Norte, e quando a gente trouxe isso, fomos todos para levar isso para o Mova Brasil, a gente fomos muito parabenizados pela coragem que a gente teve e pelo um momento, assim, uma evolução, porque não sei se ainda já existia a resolução número 3, se eu não me engano ela é de 2012, mas se ela já existia, a resolução número 3, né, sobre a educação dos povos itinerantes, a gente praticamos elas sem ter o conhecimento, né? Isso também eu fiz com o meu filho, que hoje tem 26 anos. Quando ele tinha 7 anos, ele estudou em 9 municípios dentro de 2 estados, né? A gente saiu de Campina Grande, Juazeirinha, Condado, Petrolina, a gente saiu em vários lugares, em todas as escolas, eu colocava ele. Isso foi uma coisa que eu fiz também, né? Eu chegava lá com medo, porque os meus pais não queriam que a gente estudasse na minha idade, e era algo mais desafiador, porque se hoje eu sofri racismo na faculdade, imagina quando eu tinha meus 14 anos, mas eu enfrentei tudo isso. Hoje eu me sinto realizada, com muitos sonhos ainda para seguir, né, para conquistar, e isso, né, isso vem para o nosso povo, né, nós mulheres ciganas, os homens ciganos, né, eles têm esse intuito, né, deles mesmos, porque ninguém vai pegar na nossa mão e dizer: bora, ali tem um acolhimento para vocês, né, ali tem uma oportunidade para vocês. Então, a gente formamos associações, estamos aqui como liderança, que sempre o povo cigano teve suas lideranças, seus chefes, né, que lhe orientavam. Então, a gente está aqui, estamos avançando, temos decretos, temos leis na saúde, na educação, né, coisas essas que eu sempre digo, que quem ocupa seus espaços, né, os seus cargos em seus estados, em Secretaria de Educação, de Saúde, de Segurança, da assistência social, né, eu acredito que está faltando um pouco. Sempre a gente pede: gente, vamos levar formação para os povos ciganos, para os povos tradicionais, que a gente também tem nossos parentes que têm suas dificuldades, né, sempre a gente clama isso,
mas, na verdade, ainda falta muito dos gestores, sim, né? Eu conheço gestores que brigam por nós. Hoje temos vários parceiros, né? Aqui, inclusive, nessa live a gente tem vários parceiros que pegam na nossa mão e dizem é por aqui, é por ali, vamos fazer isso aqui, eu ajudo a vocês. Então, hoje, devido à nossa luta, a gente tem muitos parceiros, graças a Deus, e o povo cigano, eles estão acordando, né? Eu digo acordando porque eles estão levando conhecimento para o seu povo. Quem quer vem, bora contribuir, seja você cigano ou não cigano, não importa. O que importa é o respeito, é uma palavra muito mágica, né? Respeito ao outro e a cultura. Cada segmento fale de seu segmento, né? E todos se unam para falar de si, das suas conquistas, das suas lutas, como é que você chegou ali, como é que faz. Então, isso se chama se dar as mãos, né? Não em troca do lugar de um outro segmento, mas de ver aquela pessoa caminhar, daquela pessoa avançar, né? E estar nos seus lugares de direito. Uma coisa para finalizar, que eu acho que eu já estou passando do tempo aqui, eu peço desculpa, mas quando a gente começa a falar, parece que é aquela oportunidade de você se sair do sufoco, né? Enfim, a gente estamos preocupados com nossas crianças e os nossos jovens, né? E eu finalizo dizendo que eles são o nosso futuro, o futuro de toda uma nação. O futuro do mundo é as nossas crianças e os nossos jovens, né? Eles precisam de incentivos, eles precisam de a gente movimentar, da gente levar para eles. E para isso a gente precisa ter conquistas, porque isso é um incentivo, né? Hoje a gente já fala de alguma coisa para os nossos filhos, porque o povo cigano, ele trabalha mais ou menos até 11 horas, 12 horas do dia no máximo, o resto ele passa em família, né? O resto do dia ele passa em família. E ali eles vão dizer, olha, meu filho, fulana está estudando, fulana já é advogada, fulana já é professora. Eita, fulana é professora, mas como ela conseguiu? Os jurens deixaram, né? Os jurens são os não ciganos, né? Então, a gente já está conseguindo levar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, né? Maria Jane já chegou, eu tenho um sobrinho muito sábio, hoje ele tem de 13 a 14 anos, e ele via os nossos esforços, a nossa luta, porque é difícil para todos nós, inclusive para o povo cigano, e buscar o sustento e estar em viagens. Teve ano aí que eu passei o ano mais no mundo viajando do que em casa, como também nessas lives aqui, hoje eu tive 3 lives, depois dessa eu vou entrar noutra, né, eu vou sair até um pouco mais cedo. Ontem eu tive mais 3, o do CNP é de 2 às 18 horas, então foi ontem, né, essas reuniões. Então, eu tenho um sobrinho que dizia, ô tia, você não para mais no meio da gente, o que é que está acontecendo? Meu filho, eu estou correndo atrás de falar da gente, então não tem nós lá, eu levanto a mão e digo, ei, inclui aí o povo cigano. Então, ele disse, ô tia, mas você não tem trabalho. Ninguém bota você no trabalho, ninguém lhe dá essa chance de você trabalhar. Por que você ainda está fazendo isso? Você acha que as crianças, né? Eu tenho um sobrinho hoje e ele está com a mente bem mudada, né? Tia, eu vou estudar para te ajudar, né? A gente está ouvindo isso. Então, é muito gratificante. Quando eu falo em educação, como eu falei no início da minha fala, eu falo na saúde, na segurança e na inclusão. Os segmentos são os mesmos, né? Na saúde, a gente temos nossas dificuldades, né? O pessoal da saúde não quer vir na nossa casa, não quer acompanhar nossos idosos. Quando a gente vai lá, eles dizem, vocês têm carro, venham aqui, vocês podem vir. Eu vi o sogro da minha irmã, depois de mim, teve um AVC, ele nem falava mais, não se levantava, ficou paralítico de tudo, paralisado em cima de uma cama, e a filha mais velha dele foi pedir para ela
aplicar lá uma medicação, que ele tinha que ficar tomando isso, coloca lá no carro e traga. Como a gente trazia, que nem numa cadeira de roda ele não ficava. Então, a gente está tendo alguns avanços na saúde, eu digo que é bem menos, no acompanhamento das mulheres, dos homens, né, dos idosos, como é que estão os idosos. Para as vacinas, você tem que implorar para o pé. Ei, nós temos um idoso lá, não pode vir aqui não, dá para vocês trazerem. Muitas vezes a gente não se ocupa a estar batendo de cara, porque se a gente for dizer, por que vocês não atendem o povo cigano? Vocês já vêm com briga, vocês gostam de briga, quer dizer, eles nos fazem, né? Eles querem nos fazer de quem está levando a complicação, né? De vitimismo. Então, gente, tudo isso, eu acho que eu explorei, já ultrapassei mesmo, né? Então, isso é dentro da segurança, isso é dentro, essa inclusão, essa falta de inclusão e essa luta nossa em todos esses itens, né? Em todas, na educação, na saúde, na segurança, a gente sofre isso, mas a gente não baixa a cabeça. São quase 500 anos dos povos ciganos no Brasil, e a gente temos muitas conquistas, né? A gente já temos professores ciganos, estudiosos ciganos, pesquisadores ciganos, a Marcilânia, o Juscelio Dantas, que é um exemplo para a gente, é uma grande representação de homem cigano. A gente está aqui na luta e a gente precisa de vocês para conhecer um pouco mais do povo cigano, acabar com esses estereótipos que inventam sobre o povo cigano, né? Para finalizar, novamente, eu vou dizer, o povo cigano, a maioria deles está no coletivo, está em grupo, está em família. Quando não é filha de um cigano, é filha da cigana. Quando o pai e a mãe não são ciganos, né? Nós nos reconhecemos, eu não posso reconhecer um cigano de outro estado que eu não conheço a família dele, eu posso estar cometendo um crime que está na Lei 299, né? Conhecer, porque quem é omisso, né? Quem compartilha de uma coisa que não conhece, ele também está cometendo um crime. Eu gostaria muito que as pessoas procurassem saber quem são os ciganos, quem está falando e de onde. Por quê? Estamos aparecendo muitos usurpadores. Se quer ajudar, é ótimo. Se quer trabalhar junto com nós, é ótimo. Mas não ocupa nossos lugares, porque somos 80%, 90% analfabetos no Brasil. Não faz isso com o povo cigano, não mata o povo cigano, não publica a nossa CHIB, porque a nossa CHIB, até hoje, ainda é um meio de segurança do povo cigano, né? Porque a gente está buscando as políticas afirmativas para os povos ciganos, que ela aconteça de verdade dentro do rancho cigano. Os povos ciganos, em sua grande maioria, principalmente no Nordeste, né, onde atinge muito Paraíba, Rio Grande do Norte, né, essa região da gente aqui, a gente está passando fome. A nossa sorte foi os parceiros, empresa como a UFPB, a Pastoral dos Nômades, né, que ajudou o povo cigano. Acho que deu algum problema na internet de Maria Jane, né? Então, Maria Jane colocou aqui que finalizou a sua fala, então retomamos com a professora Marcilânia para finalizar a fala dela, e em seguida daremos continuidade ao professor Juscelio Dantas. Gente, pedir desculpa a vocês por conta da minha internet, que já no finalzinho da minha fala havia caído, mas são problemas que esse período da pandemia eu acho que foi bastante acentuado assim por nossos encontros, né, e as aulas e tudo mais acontecerem por meio da internet. Então, assim, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando aqui, né, em um espaço tão privilegiado como é o espaço da academia. Agradecer a professora Patrícia, ao evento, a todos os parceiros e parceiras de vida
que estão aqui me assistindo, como é o caso da Edilma, o Bozano, a Mari, a Mariana Shoa, o meu muito obrigada. Os avanços, todos os avanços que a gente teve na luta e na causa cigana, tem muito de vocês também. Obrigada pelo apoio, por apoiarem, por abrirem o espaço, por também estarem conosco, lutando juntos, né, gente? Como aquela frase bem clichê, a união, ela faz a força. E para completar a minha frase, por muito tempo a gente esperou que as transformações elas viessem de fora para dentro da comunidade. E eu acredito que a transformação ela deve partir de nós, de dentro da comunidade para fora. Então, assim, para os jovens ciganos que estão me assistindo, e para qualquer povo que pertence a uma etnia ou a uma minoria, ou para qualquer pessoa que esteja assistindo nesse momento, a educação é o caminho. Por meio da educação, a gente pode muito, a gente pode tudo. Então, meu boa tarde e fico à disposição para alguma dúvida. Boa tarde, Marcilane. Agradecemos a você, a Maria Jane, pela fala de vocês, uma fala potente, uma fala muito sensível, mas, ao mesmo tempo, ela emana a luta, emana justamente continuar lutando, né? E a resistência. E agora convidamos o professor Juscelio Dantas para fazer a sua fala. Professor Juscelio. Boa tarde a todos, a todas e todos. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Juscelio Dantas, cigano. Tenho 59 anos, salvo a verde e fundo aqui da minha sala, nós temos um computador, uma estante com alguns livros e uma bandeira do povo cigano. Bom, falar de inclusão educativa e da saúde de pessoas ciganas, para nós é muito importante. Esse evento, por si só, já está nos incluindo, né? Já está trazendo os ciganos para dentro de atividades como essas. Então, algumas décadas atrás, era muito difícil acontecer a participação de ciganos em atividades como essas. Então, as portas estão se abrindo aos poucos. É verdade que ainda não estamos com as portas totalmente abertas, mas nós estamos buscando facilitar essa abertura de portas para o povo cigano. Então, falar de inclusão educativa, só nós já estamos sentidos aqui, quando estamos tendo maravilhoso para falar para pessoas um espaço internacional, que nós estamos falando aqui de um evento internacional, que é o 4º Congresso Internacional de Educação Inclusiva. O nome por si já diz muito, né? Então, os ciganos aí sendo incluídos. E que bom que, pelo menos, os ativistas dos movimentos sociais estão enxergando os ciganos e buscando interagir conosco, buscando colocar os ciganos para falar um pouco de si. Uma honra também poder compartilhar essa mesa com a Jane e com a Marcilânia, 2 Calins, 2 mulheres ciganas. É muito importante também a voz da mulher em momentos como esses. Nós, ciganos, não temos uma cultura, digamos assim, de muita participação, pelo menos no front de ciganas, de mulheres. E quando eu vejo 2 mulheres ciganas participando de uma live como essa, eu fico muito, mas muito feliz mesmo. É muito interessante ver a presença feminina nesses eventos. Bem, os ciganos, para que muita gente fala de ciganos, mas não conhecem efetivamente quem são os ciganos. Então, pensam que todos os ciganos são iguais, são da mesma etnia, falam a mesma língua,
têm os mesmos traços culturais, têm os mesmos comportamentos, enfim. Nós somos povos ciganos. Nós não somos uma etnia somente, mas nós somos povos. Nós temos 3 grandes grupos, e dentro desses 3 grandes grupos nós temos subdivisões étnicas que compõem os ciganos. Então, daí existe uma grande diversidade entre nós ciganos também. Então, o cigano não pode ser visto somente como aquele que dança à beira da fogueira, com o violão, com as ciganas com as castanholas na mão, dançando o flamenco, coisa do gênero. Nós temos ciganos de vários grupos que têm comportamentos diferentes, curtem um outro tipo de música, que se vestem de forma diferente. Então, tem traços culturais próximos, mas tem alguns traços também que nos dividem, digamos assim. Mas falar da educação é muito complicada, a educação para os ciganos, porque os ciganos são ágrafos. Então, nós temos uma história de muita migração, uma migração intensa, esse nomadismo imposto aos ciganos, porque não é um nomadismo porque os ciganos gostavam de mudar, os ciganos gostavam de viajar, de peregrinar pelo mundo. É um nomadismo compulsório, um nomadismo imposto pelas autoridades, que não deixavam os ciganos parar em lugar nenhum. E, consequentemente, esse nomadismo dificultou muito a vida dos ciganos. E para parar para estudar, muito complicado. Então, como fazer para estudar com a vida itinerante que nós tínhamos até a década de 80? Aproximadamente até a década de 80, a esmagadora maioria dos ciganos, pelo menos da nossa etnia, da etnia Calon, eram nômades. E viviam andando de burro, de cavalo, daqui para lá, de lá para cá. E o comércio forte dos ciganos era com animais, até a década de 80, mais ou menos. Então, a partir da década de 80, começou um processo de sedentarização e, consequentemente, os ciganos tiveram mais oportunidade de frequentar as escolas. E aí vem todas essas dificuldades para se entrar na escola, como foi relatado pela Maria Jane e também pela Marcilânia. Então, para os ciganos, as coisas nunca foram muito fáceis. E sempre ficamos muito à mercê da boa vontade de outros. Aliás, o Meriot, né, já diz isso em uma publicação, que as minorias, ou então aqueles povos que são considerados minorias, como nós ciganos somos considerados como uma minoria, apesar de sermos aproximadamente 15 milhões de pessoas que estão ocupando o globo terrestre. Então, não somos 15 pessoas apenas, somos 15 milhões aproximadamente. Aqui no Brasil, fala-se algo em torno de 800 mil a 1 milhão de ciganos. Então, nós temos uma população um pouco numerosa. Mas o Meriot diz que as minorias, elas dependem muito da boa vontade das outras partes da sociedade que concedem, de certa forma, alguma coisa aos ciganos. Eu não sei como é, o Neemias está, às vezes, eu tenho a impressão que o som está interrompendo, é isso, Neemias? Está tudo ok? Ok. Então, para nós ciganos, as dificuldades são muitas. E essas dificuldades, muitas vezes, são impostas pelas autoridades, são impostas pela sociedade. E o que muitas vezes é criticado quando alguém fala de determinados grupos étnicos no país, aqui no Brasil, pegando o nosso país, quando se critica algum grupo étnico, cai muitas pessoas em cima, vão defender esse grupo étnico. Geralmente, com os ciganos, isso não acontece. Então, existe uma espécie de indulgência àqueles que criticam ou que falam mal dos ciganos. Então, os ciganos são muito perseguidos em várias partes do país. Os ciganos sofrem preconceitos muito fortes. E, por conta disso, a grande dificuldade também de frequentar as escolas. A Marci, eu gosto muito da fala da Marcilânia, ela coloca sempre
que não se via dentro das escolas, não via a sua representação, os ciganos dentro das escolas. Consequentemente, era como se fosse um peixe fora d'água. E é muito ruim, é muito difícil para um povo que é criado, de certa forma, meio que isolado, dentro de um grupo familiar, que, de certa forma, não temos uma boa aceitação da sociedade. E quando você sai desse convívio familiar mais, digamos ali, mais próximo de tudo, de toda a sua realidade, você vai para um mundo que é totalmente diferente, o mundo da escola, onde ninguém conhece nada sobre os ciganos, somente do ouvir dizer, do ouvir falar, e por isso vem os estereótipos, a folclorização aí de muitas coisas que os ciganos nunca fizeram, mas que são criadas e por isso são levadas adiante quando muitas pessoas confessam, pessoas que hoje fazem parte do meu convívio social aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, e confessam que antes professoras, minhas colegas, professores, estudantes, que confessam que tinham uma outra impressão dos ciganos antes de me conhecer, porque pensavam que os ciganos era tudo aquilo que ele ouvia dizer. E o que se ouve dizer dos ciganos é tudo de ruim mais um pouco. Então, por isso, esse preconceito muito forte, esses estereótipos criados em relação ao povo cigano. Mas nós estamos lutando muito para tentar dirimir esse preconceito, essa visão enviesada da sociedade, e espaços como esse aqui, portanto, é muito importante para nós. Bom, eu falava do nomadismo compulsório, e o nomadismo compulsório ele trouxe uma série de consequências para os ciganos. E essas consequências, eu acho que o poder público deve a nós ciganos. Então, é uma dívida que a sociedade tem com o povo cigano. Por exemplo, o alto índice de analfabetismo do povo cigano. É muito por conta desse nomadismo compulsório. A exclusão das políticas públicas, por exemplo, o SUS. Quando era que os ciganos tinham condição de usar um SUS? Quando chegávamos para o atendimento médico, geralmente éramos tratados como indigentes, como pessoas que não tinham o direito de estar ali. Então, as dificuldades eram muito grandes. A falta de espaço com infraestrutura para os acampamentos. Eu fui nômade até meus 15 anos e acampava nos lixões, na periferia daquelas cidades, onde não tínhamos espaço para acampar, portanto, ficávamos onde era possível, nos lixões, convivendo ali com urubus, com o mau cheiro daquele ambiente. Então, um ambiente totalmente insalubre. E as constantes agressões físicas e morais, tanto de membros da sociedade, do poder público e, principalmente, da polícia. Então, a polícia, quando se trata de cigano, não tem conversa. Eles chegam arrepiando. Recentemente, aqui na Bahia, nós tivemos um caso de um confronto que houve entre alguns policiais que estavam à paisana, tentando abordar um grupo de ciganos, e os ciganos interpretaram como sendo bandidos, e houve um confronto, e esses 2 policiais morreram, e no local do crime, os ciganos foram baleados, e os que fugiram, a polícia montou um cerco e assassinou, a palavra correta é essa, assassinou 8 irmãos de uma mesma família. Então, é essa a lógica da polícia militar. Isso também não é somente para os ciganos. Nós sabemos como o povo afrodescendente sofre com isso. Aqui no Cabula, em Salvador, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, houve uma chacina de pessoas de origem negra, e a polícia militar, sem nenhuma, digamos, nenhuma coisa concreta, chegou e disparou e matou uma quantidade muito grande dessas pessoas. E o governo do estado disse que os policiais eram artilheiros e que estavam na porta do gol e que tinham que fazer o gol. Ou seja,
Se o policial está ali, ele pode matar, ele pode fazer o que quiser. Então, isso acontece não é somente com os ciganos, mas geralmente com os povos e comunidades tradicionais. Por isso, a nossa luta tem que ser conjunta. A luta do povo cigano tem que ser junta com o povo afrodescendente, com os povos de terreiro, com os quilombolas, com o fundo e fecho de pasto, com os marisqueiros, extrativistas, então, com todos os povos e comunidades tradicionais, para que nós possamos avançar nas políticas públicas e no respeito às populações que vivem na marginalização, na marginalidade, melhor dizendo, da sociedade, né? Então, a questão da educação para o povo cigano, quando estávamos no processo de nomadismo, era praticamente impossível se estudar. A minha história, por exemplo, meu pai, quando eu tinha 16 anos, 15 anos, aliás, meu pai resolveu fixar a residência. Ele era analfabeto, mas ele entendia a importância da educação e, em 1976, fixou residência em uma cidadezinha aqui no sul da Bahia, a região Cacaueira, onde colocou os filhos para estudar. E, a partir de então, minha família, que já tinha uma certa, digamos assim, formação primária, né? Porque em um outro período que meu pai ficou acampado em Ubatã, colocou os filhos para estudar um período de 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, e esses que foram alfabetizaram os irmãos, como eu, dentro da barraca. E eu só comecei a estudar, a frequentar a escola efetivamente quando eu tinha 15 anos e fui matriculado na 2ª série primária. E para vocês terem uma ideia como era difícil a vida dos ciganos nesse período, dos ciganos calons, nessa data, nesse período de 1977, quando eu fui matriculado, meu pai tirou minha certidão de nascimento, eu com 15 anos. E nesta mesma data, ele tirou a sua certidão de nascimento. Ou seja, meu pai também não tinha nenhum documento. Então, para vocês verem como era difícil realmente a vida dos ciganos. O fato é que, para os ciganos estudar também, eles aquilo que a Marcilânia colocou. Eles não se enxergam dentro da sala de aula, não existe uma forma de inclusão dos ciganos dentro da escola e uma forma de influenciar na permanência. Entrar na escola, mas permanecer. Para permanecer, é necessário que se crie as condições necessárias. Como existem as políticas de assistência estudantil, né, nas universidades, que oferecem restaurante universitário, oferecem alojamentos, etc. Então, dentro das escolas públicas, de um modo geral, não existe esse tipo de tratamento. Não estou falando de restaurante, nem de política de cotas, mas fazer com que as pessoas se sintam incluídas dentro das universidades ou dentro das escolas do primário, do 2º grau, seja ele onde for. Então, hoje existem políticas de cotas raciais dentro das universidades. Em algumas delas, os ciganos foram incluídos, como aqui em Feira de Santana, na UFES, e temos alguns outros exemplos aí, Brasil afora, mas nós temos muito poucos ciganos ainda acessando essas universidades, porque não tem uma formação ainda para fazer um 2º grau e depois, então, entrar na universidade, fazer o Enem e entrar nas universidades. Então, é necessário que haja um incentivo por parte do governo para que os ciganos frequentem as escolas e, a partir daí, então, eles possam ter acesso à universidade. A importância da educação para nós ciganos é muito grande, porque precisamos ter pessoas com maior compreensão de como funcionam as coisas públicas, de como devem lutar para defender seu povo, lutando por políticas públicas, lutando por melhoria das condições sociais, né, financeiras para os ciganos, ou seja, lutando pelo trabalho, por um tratamento justo pelas autoridades policiais, pelo um tratamento justo da sociedade
e das autoridades públicas, né? Não é muito incomum você ver prefeitos dizendo que no município dele não quer saber de cigano. Não importa se os ciganos tenham condição de comprar terrenos ou casas para morar, mesmo assim, esses ciganos são retalhados. As autoridades dizem que não querem os ciganos nos seus municípios. Então, para nós, ciganos, resta a luta, resta a defesa do nosso povo, indo para o fronte, buscando dar formação para os nossos filhos, para os nossos netos, para que as próximas gerações possam efetivamente desfrutar de algo mais positivo e que possa lutar pelo nosso povo. Existe ainda uma mentalidade em algumas famílias ciganas de que os filhos estudando, eles vão deixar de ser cigano, vão perder a sua tradição, vão deixar a sua cultura. E isso é uma coisa completamente absurda. Está aqui a Marcilânia, está aqui a Jane, estou aqui eu e tantos outros ciganos que nós conhecemos, que estudamos, chegamos à universidade, eu fiz o doutorado e não abandonei minha família, não abandonei meu grupo familiar e não abandonei a minha etnia, meu povo. Pelo contrário, estou lutando com todo o conhecimento que eu tenho para incluir o povo cigano em todos os segmentos possíveis. Até a década de 80, nós não tínhamos muita coisa que falava, muitos decretos, muitas ações do governo, do poder público, para incluir os ciganos. A partir da década de 80 para cá, aconteceram algumas atividades, alguns eventos, que os ciganos em si, que não se conheciam muito bem, eu falo para vocês no início da minha fala, que os ciganos são várias etnias, são povos ciganos, e não conhecíamos muito bem. Eu conheço muito bem do povo Calon, mas e o povo Rom, o povo Sinti, os Calderache, os Matuaia, enfim, os Rorahanê e outros grupos étnicos que nós não conhecíamos, estamos conhecendo agora, com o processo de inclusão dos ciganos nas políticas públicas, entre os povos e comunidades tradicionais, e a partir daí, então, nós estamos tendo uma outra visibilidade. Vale aqui também destacar o papel importantíssimo que as universidades estão tendo quando professores estão trabalhando, estão orientando estudantes na linha de pesquisa que trata sobre a questão do povo cigano. São teses de doutorado, são dissertações de mestrado, especialização, TCC, são muitos trabalhos que estão saindo da academia e que têm dado uma visibilidade muito boa para o povo cigano. Alguns ainda não têm talvez o conhecimento suficiente para produzir um trabalho que traduza fielmente quem são os ciganos, mas, na maioria das vezes, os trabalhos são trabalhos densos, trabalhos que trazem uma representação dos ciganos vista com outro olhar que não aquele que nós traçamos até pouco tempo da nossa fala. Aqui presente hoje nós temos a Edilma Monteiro, que é uma estudiosa do povo cigano, fez o mestrado dela nessa linha, estudando a infância cigana. Temos outros educadores Brasil afora que estudam e trabalham com ciganos. E nós agradecemos muito a esses pesquisadores, a esses ciganólogos, enquanto nós, que ainda não estamos com um bom número de pessoas dentro da academia, não chegamos, não assumimos esse papel, nós temos os ciganólogos que estão fazendo isso muito bem por nós. Eu acho que meu tempo já se esgotou também. Eu vou parar por aqui. Se tiver oportunidade para a gente fazer o debate, também será muito interessante. Eu agradeço a todos e todas. Agradecer aqui aos nossos colaboradores que estão aí nos bastidores, né? Ao Erickson, a Ana Célia, ao Neemias e a Cristiane também, que estão colaborando conosco aí nos bastidores.
Muito, muito obrigado, professor Juscelio. Sua fala, uma fala potente, uma fala sintônica, uma fala de um chamado, de um chamamento, como vimos na fala de Marcilane e Maria Jana, uma fala de chamamento justamente para que a sociedade brasileira reconheça, né, o povo cigano e reconheça essa sociodiversidade que o povo cigano apresenta. Né? Muito obrigado pela sua fala. Parabéns ao senhor pela sua fala, né? E agora nós gostaríamos de agradecer, de verificar se tem alguma pergunta, Ana Célia, com relação aos palestrantes. Oi, professora, não temos pergunta, temos um comentário. Também deixa eu só Pois não. aproveitar e pedir para a professora Maria Jane ligar a câmera dela. E nós estamos também aqui com o professor Eduardo Onofre, que é Ah, da que coordenação do maravilha, Eduardo! Sinted. Seja Bem-vindo, bem-vindo, meu professor. amigo. Só colocar aqui, professor, habilite o seu O áudio, por áudio estava gentileza. desligado. Muito obrigado a todos pela rica discussão. Muito obrigado, Maria Jane, professor Juscelio. Obrigado, Marcilânia. E muito obrigado, Patrícia, pela coordenação, mediação dessa mesa tão rica. Eu estive, Marcilânia, há uns 3 anos, lá no assentamento. Você lembra de mim? Eu tive junto com uma francesa, Dominique, aí em Souza. Sim. Tivemos na escola, que você é professora do grupo escolar, tivemos na escola estadual, né, onde tem a Santa Sara, e estava na época fazendo uma festa para Santa Sara nessa época. Então foi muito rico a experiência, tudo. Então, meus parabéns a todos por essa discussão tão necessária. Exatamente. É muito importante que eventos como estes, né, tragam a discussão sobre os povos ciganos, ouvindo as suas vozes, né, do que Verdade. tem a dizer, como tem a dizer, né, mostrando as suas trajetórias de luta, como foram mostradas aqui, trajetórias de conquistas, né, conquistas na educação, Marcilânia, Maria Jane, professor Juscelio e tantos outros ciganas e ciganas, né, que através da educação, como a Silânia colocou, né, conseguiram concluir seus cursos. Então, um evento como esse é um evento que chama atenção a esse aspecto, né, da inclusão, e nós gostaríamos de agradecer, em nome da toda a comissão organizadora, professor Eduardo Onofre, toda a comissão organizadora, pela participação de Maria Jane, Marcilânia e professor Juscelio nessa live, né? Uma live muito rica, foi uma tarde de aprendizados, né? Aprendizados para mim, e eu acredito que de muitos aprendizados para todas as pessoas que estiveram aqui nessa live, ouvindo Maria Jane, ouvindo Marcilânia, ouvindo o professor Juscelio e aprendendo com as suas histórias de vida, suas histórias de luta, que são as histórias do povo cigano, né? Que são as histórias do povo cigano na sociedade brasileira. A luta, a resistência e o não desistir, né? Então, nós gostaríamos de agradecer a Maria Jane, a Marcilânia, a professor Juscelio, pela participação de vocês, né? Pela boniteza e a fortaleza da fala de vocês, né? E apontar, né, a luta dos povos ciganos, mas também as perspectivas, né? Os caminhos traçados. Eu agradeço e neste momento dou por encerrada esse momento dessa live, agradecendo mais uma vez a participação das palestrantes e do palestrante. Muito, muito, muito obrigada, muito obrigado, professor Juscelio. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Um abraço. Nós que agradecemos. Tinha só uma pergunta, professora. Tem? Que aí acho que ainda dá. Tem só uma perguntinha, dá tempo, nós temos ainda 5 minutinhos, só antes da gente agradecer. Foi excelente as contribuições aqui, agradecer aos professores e professoras. O Neemias, ele diz aqui que achou muito interessante, no caso, né, a gente tem vários elogios, aí tem, achei interessante o povo cigano trabalhar até o meio-dia. Qual a razão? Essa pergunta aí do Neemias participante. Bom, só para responder rapidamente, a minha impressão,
como eu disse para vocês, os ciganos eles são povos, são várias etnias. Isso ocorre uma variação, claro, dentro de cada segmento dos povos ciganos. Aqui na Bahia, por exemplo, não tem um período assim exatamente para a pessoa trabalhar ou não trabalhar. Se trabalha quando é possível. Digamos, se tem um negócio para se acertar, para sair, para resolver algum problema, é a qualquer hora do dia ou da noite que seja possível se sair para resolver um problema. Mas tem alguns segmentos que têm um comportamento diferenciado. Aqui na Bahia, pelo menos, não existe esse horário limitado para trabalhar ou o horário que não seja para não trabalhar. Muito obrigada, professor Juscelio, por responder. Professora Patrícia. Pois não, Maria Jane? Eu ainda cheguei a responder aqui que temos outra... o povo cigano, né? Eles são vários, eles são reconhecidos em 3 segmentos. Os calões, que estão em maior extensão no Brasil, que somos nós que estamos aqui, são 3 representantes do povo calon, o Sinti, né? E os Rons, que estão representados em mais de 200 subgrupos. Mesmo somos sendo calon, que nem estamos em 3 etnias, em 3 representações ciganas do segmento calon, temos costumes diferentes, né? Até a nossa própria chibe, ela muda. Eu tive no estado a primeira vez que eu estive em Brasília, né? Eu vi uma chibe nos ciganos calon e eu, como calim, não conhecia algumas chibe deles. Tem umas modificações. Para nós aqui, os não ciganos, são jurons, né, os homens, as mulheres jurins. Em outros estados, como o Distrito Federal mesmo, eu vi chamar gadjon, pataca, né? E então, temos costumes, tradições diferentes, mesmo sendo da mesma etnia. Na Paraíba, né, enquanto o nosso povo, principalmente de Condado Paraíba, a qual a gente vive hoje, né, vive, entre aspas, por acaso, hoje eu estou no estado do Pernambuco, a gente sempre estamos andando, passando 15 dias, 2 meses fora, para buscar o nosso sustento. A gente trabalha até 10, 12 horas, as mulheres vão ler mão, os homens vão trocar, né, trocar e vender um carro, uma moto, ainda animais, aqui a gente ainda trabalha com animais que a gente sempre andou de cavalo, né? Então, e a gente, depois de 10 horas, a vontade é estar com a nossa família, né? No máximo 12 horas do dia, já é o extremo, e o resto a gente vem passar com o nosso povo em roda de conversa, principalmente com nossos mais velhos, né? Falar do passado, onde a gente teve, como estivemos, a fome que a gente já passou, os momentos que já passemos melhor. É tipo uma roda de conversa para estar orientando os nossos jovens e as nossas crianças. Mas também eu respondi no chat que, claro que a gente tem ciganos que estudam à noite, que estudam à tarde, que vão trabalhar à noite, porque a gente hoje estamos numa outra cultura também, né? A gente vivíamos no mundo rural, a gente vivia dentro do mato, que nem fala o povo cigano. E hoje a gente estamos na zona urbana, dividindo o nosso cotidiano, a nossa vida com os não ciganos. Outra realidade que a gente não fazia. A gente tentava fugir de uma casinha que tinha no sítio. A gente só via para pedir água ou pedir alguma alimentação, porque a gente tinha medo deles denunciar a gente para a polícia, como ainda hoje faz, né? O povo estranho, o povo diferente, eles não viam que esse povo estranho trazia ouro, trazia animais para trocar e vender, trazia galinhas, traziam porcos, eles não viam a gente, e ainda hoje tem essa dificuldade de nos ver como uma pessoa que contribui com a renda, com a economia, né? Mas é isso, mais ou menos isso. Obrigada. Obrigada, Maria Jane, pela sua participação. Marcilane, professor Juscelio, vocês gostariam de fazer alguma fala ainda? Não, só agradecer mesmo. Obrigado aí ao doutor Eduardo pela organização do evento, por incluir os ciganos. Para a gente é muito importante momentos como esse.
Nada. Nós que agradecemos Eu também a gostaria vocês. Ah, eu que muito gostaria mais de grata, uma que vez de gratidão. agradecer. Gratidão de Muito coração obrigado. pelo espaço, pela acolhida, desde o início da organização, o contato, o respeito, o carinho com que vocês nos trataram, né? E trazendo para a pauta, como diz o Célio, trazer para uma pauta em um congresso internacional, povos ciganos, é de uma relevância tamanha. Muito obrigada, gratidão de coração. Obrigada, Marcilane. Obrigada, professor Juscelio. Obrigada, Maria Jane, pela participação de vocês. Nós gostaríamos de agradecer, né, a Maria Jane, Marcilane, professor Juscelio e a todas as pessoas que estiveram presentes aqui na live. É Dilma, que está na live também participando, e outras pessoas aqui também. Nós gostaríamos de agradecer pela participação e contribuição de Maria Jane, Marcilane, professor Juscelio, e das pessoas que estiveram presentes. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Nossos agradecimentos mais uma vez aí aos professores Juscelio Dantas da Cruz, Maria Jane Soares Targino, Marcilânia Gomes Alcântara e a professora Patrícia Cristina de Aragão por suas participações aqui no 4º Congresso Internacional de Educação Inclusiva, Sinted, e a 5ª Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva. Agradecer também ao querido professor Eduardo Gomes Onofre, coordenador do Sinted, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, né, na palestra de encerramento. Muito obrigada a todos vocês, sejam sempre bem-vindos aos eventos. Vamos a um rápido intervalo e na volta você vai conferir a palestra de encerramento do 4º Sinted e da 5ª Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva, edição digital. É bem rapidinho, eu te encontro já já.